Olá, Bocós! Mais uma vez, o Dicas do Julião está de volta, depois de alguns meses de inatividade. Estou aí para gravar mais umas videoaulas para vocês. E antes da gente começar a videoaula sobre física moderna, que é o grande tópico dessa playlist, quero mandar um abraço lá para o Leonardo Sumense, que fica me enchendo o saco todo dia lá no Colégio Marista São Francisco, em Chapecó, para mandar um abraço para ele. Pronto, tá aí. Leonardo, um abraço. Não enche mais o meu saco, tá bom? Muito bem. Hoje, como eu tinha colocado, o grande propósito é a gente estudar um pouquinho sobre física moderna. Essa vai ser a nossa primeira videoaula, de algumas que eu tenho planejado, e toda semana, em rigor, eu pretendo postar uma videoaula nova para vocês, depois desses meses de replanejamento, de inatividade. Muito bem, o propósito de hoje, mais uma vez, é falar um pouco sobre a física moderna. Cronologicamente, a física moderna representa aquela física que começa a ser construída a partir do ano de 1900. Porque a história é mais ou menos assim. Até esse ano, até essa data, imaginava-se que tudo que era para ter sido descoberto em física já tinha sido descoberto. Tá? Apenas alguns poucos fenômenos físicos faltavam ser explicados, algumas poucas arestas faltavam ser aparadas. Imaginava-se, inclusive, que a física estava com seus dias contados, porque toda a física que se tinha até esse ano de 1900 explicava basicamente tudo que era conhecido até então. Mas aí no ano de 1900, um cientista austríaco chamado Max Planck, ele cria uma explicação completamente revolucionária para um dos fenômenos que estava meio que sem explicação até então, que era o fenômeno da radiação do corpo negro, que a gente vai discutir aqui. 5 anos mais tarde, um célebre físico alemão, que atendia pelo nome de Albert Einstein, ele divulga 3 artigos científicos, um sobre o movimento browniano, que é um movimento aleatório de pequenas partículas suspensas em um líquido, sobre o efeito fotoelétrico e também sobre a teoria da relatividade. E esses 3 artigos científicos intensificam esse movimento de revolução científica. E aí percebe-se, fica muito claro para os cientistas da época que a física ainda tinha muita lenha para queimar, muita coisa ainda faltava ser descoberta. Então vamos lá. Até o ano de 1900, imaginava-se que um corpo emite energia na forma de radiação eletromagnética de maneira contínua, isto é, sem parar. Enquanto o corpo estiver acima do zero absoluto, já que todo corpo acima do zero absoluto emite radiação infravermelha, enquanto o corpo estiver acima dessa temperatura, ele fica emitindo energia de forma sem parar. Essa era a ideia que se tinha até então. A gente pode colocar assim aqui: um corpo emite energia na forma de ondas eletromagnéticas. O termo onda eletromagnética eu aqui estou abreviando por OEM, tá? Emite energia na forma de onda eletromagnética de maneira contínua, isto é, sem parar, a todo instante fica emitindo onda eletromagnética. Essa é a ideia que se tinha até então. Pois bem, 2 físicos americanos chamados Rayleigh e Jeans, para tentar colocar em prática, para tentar, na verdade, comprovar essa ideia de que corpo emite energia na forma de radiação eletromagnética de maneira contínua, eles fizeram um experimento que eu vou procurar simplificar ao máximo para vocês. Vamos imaginar que essa experiência tenha sido constituída do seguinte: os caras pegaram um corpo pintado de preto, pintado de preto porque o corpo preto é um excelente absorvedor e emissor de calor, por isso o nome radiação de corpo negro, e aí colocaram um sensor, vamos imaginar que eles tenham colocado um sensor dentro desse corpo negro, e esse sensor tinha a possibilidade de medir a intensidade da radiação infravermelha que esse corpo quente emitia. E começaram a aquecer esse corpo, aumentar a sua temperatura, e esse sensor ele conseguia ir medindo a intensidade de radiação infravermelha emitida. Após a coleta desses dados experimentais, eles fizeram um gráfico, coletaram esses dados experimentais e bolaram um gráfico da intensidade da radiação emitida em função da frequência da radiação eletromagnética emitida.
E segundo essa ideia de que corpo quente emite energia de maneira contínua, sem parar, eles achavam que o gráfico, após a coleta dos dados experimentais, resultasse nisso aqui, ó. Este, na verdade, era o resultado esperado. É aquilo que eles acreditavam que deveria acontecer. Então, este resultado esperado, segundo essa previsão teórica, baseada na ideia de que um corpo emite energia de maneira contínua. Convenhamos, faz sentido, né? Tu vai aquecendo um corpo, ele vai emitindo energia numa intensidade cada vez maior, vai emitindo cada vez mais energia. Só que o resultado esperado, ele não se confirmou após a coleta dos dados experimentais. Porque os caras pegaram e coletaram esses dados experimentais, fizeram um gráfico, e o gráfico obtido após a coleta dos dados experimentais foi algo parecido com essa curva aqui, ó. Então, este foi o resultado obtido através da coleta desses dados experimentais. Então, o que a gente pode ter como claro aqui? Ó? Vejam que a previsão teórica, tá? Ela não tem nada a ver com o resultado obtido. Então, vejam que aquilo que eles achavam que deveria acontecer não estava se confirmando após a coleta desses dados experimentais. Então os caras pensaram assim, das duas uma, ou a previsão que a gente está usando para fazer, ou a teoria que a gente está usando para fazer essa previsão do que deveria acontecer está meio bugada, ou o experimento que a gente fez, a gente fez alguma cagada no experimento, que o resultado foi completamente diferente daquilo que era esperado, tá? Então, eles refizeram o experimento sei lá quantas vezes e verificaram que realmente o experimento não tinha nada de errado. Então, concluiu-se que o que tinha de errado foi essa teoria que estava prevendo de maneira errada o que deveria acontecer. Então, por isso que esse problema ficou conhecido como o problema da radiação do corpo negro. Tá? Esse era um dos fenômenos que estavam sem explicação. Lembra que eu falei no início do vídeo? Alguns poucos fenômenos faltavam ser explicados, este era um deles. Pois bem, entra em cena um físico austríaco chamado Max Planck, que dá uma ideia completamente revolucionária para a época. Na época, imaginava-se que um corpo emitia energia de forma contínua. Então, segundo Planck, a grande sacada é o seguinte: vamos imaginar que esse corpo ele emite energia não de maneira contínua, tá? Mas sim de maneira discreta. Vamos imaginar que um corpo emita energia de maneira discreta, ou seja, quantizada de energia. O que significa isso? Um corpo emitir energia de maneira quantizada, de maneira discreta, emitir energia aos poucos. Ao invés de você imaginar um corpo emitindo radiação eletromagnética a todo instante, vamos imaginar que um corpo emita radiação eletromagnética agora, daqui a pouco emite mais um pouquinho, daqui a pouco emite mais um pouquinho, onde o intervalo de tempo entre a atual emissão e a próxima é regido por leis probabilísticas da mecânica quântica. Isso ficou sabendo depois, tá? Mas, entendendo essa ideia de emissão discreta, quantizada de energia, entenda que um corpo emite energia aos poucos. E, segundo Planck, cada vez que ele emite uma quantidadezinha de energia, esta quantidade de energia emitida ficou conhecida como quantum de energia. Quantum é uma palavra que do latim que significa em latim quantidade. Aí foi aportuguesado esse termo aqui para pacote de energia. Pacote de energia, ou seja, quantum de energia representa a quantidade de energia que um corpo emite toda vez que ele assim o faz, de maneira quantizada e aos poucos. E segundo Planck, esta energia que o corpo emite cada vez que ele assim o faz, pode ser determinada através desta expressão aqui, ó. O produto de H por F
ou HC dividido por lambda. Vou fazer uma pausa aqui para a gente entender o que significa cada um dos termos que aqui aparecem. Então, primeiro, então proposto aqui, para que serve essa equação? Esta representa a quantidade de energia emitida, energia em cada emissão. A quantidade de energia contida em cada emissão. Energia em cada emissão. Toda vez que um corpo emite energia, ele emite uma certa quantidade. Essa quantidade de energia em cada emissão feita pode ser dada através dessa equação, H vezes F, ou dessa equação, E igual a HC sobre lambda. Bom, o que é esse F que aqui aparece? Esse F representa a frequência da onda eletromagnética emitida. Tá? Lembra que a gente está falando de emissão de energia via radiação eletromagnética. Essa letra grega chamada lambda, dos estudos de ondulatório, acho que vocês lembram, representa o comprimento de onda da radiação emitida, da onda eletromagnética, ON, onda eletromagnética, e esse H, que é um termo comum às duas expressões, é uma constante. Este H representa a chamada constante de Planck. A constante de Planck, como o próprio nome já indica, é uma constante que depende da unidade em que ela vai ser expressa. A constante de Planck vale 6,6 vezes 10 a menos 34, aproximadamente, joules vezes segundo, ou a constante de Planck, ela pode ser escrita como 4 vezes 10 a menos 15, EV vezes segundo. Esse EV é a nossa abreviação para elétron-volt. Moçada, o elétron-volt representa uma unidade de energia muito usada em sistemas microscópicos, sabe? Por definição, o elétron-volt representa a energia que um elétron ganha quando é acelerado por uma DLP de 1 volt. Essa é a definição. Mas o que eu acho que é interessante que vocês saibam mesmo é que cada elétron-volt é o equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. É só você lembrar da carga elétrica elementar do elétron, a carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma expressão que te permite calcular a energia da radiação eletromagnética em função da frequência e a energia em função do comprimento de onda. Isso tem que ficar muito claro para vocês e eu quero discutir com vocês isto agora. Vejam só, ali naquelas duas expressões está claro que ou você enxerga a dependência da energia em função da frequência ou em função do comprimento de onda. Veja só, nessa expressão, energia e frequência são grandezas diretamente proporcionais. Isso significa que a onda que tiver maior frequência vai ter maior energia e a onda que tiver menor frequência vai ter menor energia. Então, sob esse aspecto, de todas as ondas eletromagnéticas conhecidas, a radiação gama, aquela que é emitida nas fissões e fusões nucleares, bomba atômica também, a radiação gama é aquela de todas que tem a maior frequência. Então, ela ganha com facilidade todas as outras em termos de energia, porque tendo maior frequência, tem maior energia. Enquanto que frequência quando a frequência é menor da onda, a energia dela também é. Então a gente pode comparar a energia de duas ondas sabendo a frequência das duas. Então, sob esse aspecto, as ondas de rádio do AM, amplitude modulada, por terem frequência menor que do FN, frequência modulada, tem menor energia. Então a gente pode comparar as energias sabendo a frequência das ondas.
Da mesma maneira, a gente pode estabelecer uma comparação entre energia entre duas ondas, analisando a relação da energia com o comprimento de onda. Veja só, a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Isso significa que quando o comprimento de onda da onda é menor, a sua energia é maior, enquanto que comprimento de onda maior indica energia menor. Então, mais uma vez, como eu disse, a gente pode fazer uma comparação entre as energias da onda, comparando-se a frequência, tendo em vista que a energia é diretamente proporcional a ela, ou comparando a energia entre duas ondas através do conhecimento dos seus comprimentos de onda, onde quem tem menor comprimento de onda tem maior energia, e a recíproca também é verdadeira. Então, para finalizar essa discussão que a gente está fazendo aqui, vamos lembrar aspectos muitíssimo importantes. Segundo o postulado de Planck, um corpo não emite energia de maneira contínua, e sim de maneira discreta, quantizada, aos poucos. A energia contida em cada emissão pode ser determinada através destas duas expressões, ou se calcula a energia como a constante de Planck vezes a frequência, ou calcula a energia como HC dividido por lambda, e a energia ela pode ser mensurada conhecendo-se a frequência ou comprimento de onda, segundo essa discussão que a gente estava fazendo antes. Estamos lendo agora, faltou apenas revelar o significado de uma coisinha apenas aqui, Este C. Gente, o C representa a velocidade da luz no vácuo. E essa velocidade da luz no vácuo, na unidade inicial, vale 3 vezes 10 dá 8 metros por segundo. Ok? Isso aqui é muito importante, conhecimento desse postulado de Planck, de que a energia é quantizada. Ela não pode existir numa quantidade qualquer, e sim apenas em quantidades bem específicas, dependendo da frequência da onda. E ter isso em mente vai ser importantíssimo para aquilo que a gente vai ver na próxima videoaula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito fotoelétrico. Mas isso são cenas de um próximo capítulo só. Beleza, gente? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez aí. Um abraço e até a próxima videoaula.